Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos de Justiça, o podcast do Tribunal de Justiça de Roraima, um espaço criado para aproximar o judiciário da sociedade, trazendo informações de forma clara, transparente e acessível. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, valorização dos servidores e cuidados com quem dedicou anos de trabalho no Poder Judiciário. Para isso, recebemos o secretário de Gestão de Pessoas, Fábio Leite, que vai conversar com a gente sobre as ações da secretaria, os eventos recentes voltados aos servidores aposentados, os canais de orientação sobre a aposentadoria e os principais projetos da SGP para este ano. Secretário, então seja muito bem-vindo ao nosso podcast, mas antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer a minha autodescrição e em seguida, se possível, eu gostaria que também você fizesse a sua. Eu sou uma mulher branca, baixa, de estatura 1,51 m, tenho uns cabelos abaixo do ombro, de tons claros, estou vestindo uma camisa branca e uma calça bege. Estou aqui na bancada do estúdio de gravação de podcast. Obrigado pelo convite. Eu sou homem, branco, de pele parda, olhos castanhos escuros, cabelos também. Tenho barba, bigode que estão ficando mais brancos do que pretos. Tenho 1,80 m, tô quase querendo ficar acima do peso. Tô usando um terno azul escuro e uma camisa rosa. Então, secretário, para a gente começar, antes de falar das ações, dos projetos, das realizações da Secretaria, pode explicar para a gente qual o papel da Secretaria de Gestão de Pessoas aqui do Tribunal de Justiça? Então, o próprio nome, né, fala gestão de pessoas. Eu sempre tento, quando eu estou conversando, resolvendo alguns problemas que nós temos aqui, eu sempre dou esse enfoque. Nós trabalhamos primeiro com a pessoa. Eu falo isso para várias pessoas que vêm conversar conosco, né, com os servidores e tudo mais. Porque a gente primeiro tem que entender qual é a situação da pessoa. Que se a pessoa estiver bem, o servidor provavelmente ele vai ter mais possibilidade de estar bem e o tribunal ganha com isso, né? Então nós trabalhamos realmente com esse enfoque não só daquele gerenciamento de ficha funcional, férias, afastamentos. A gente realmente tenta trabalhar o ser humano, a pessoa. São várias frentes, né, da Secretaria de Gestão de Pessoas para atuar de formas diferentes, né? E recentemente o tribunal realizou um evento voltado para as pessoas, os servidores aposentados. E foi uma iniciativa interessante porque a SGP também tem essa preocupação de preparar as pessoas para aposentadoria e também de acompanhar essas pessoas que já estão aposentadas. Como é que funciona essa atuação? Atualmente nós temos 38 servidores que já se aposentaram, mais ou menos a mesma quantidade que já podem se aposentar, que já estão em abono de permanência, e temos vários outros que em breve também já terão esse direito a se aposentar. E nós percebemos, pela questão formal legal, o servidor quando ele se aposenta, ele passa a receber pelo IPER. Então ele já perde esse vínculo formal com o TJ, né? Só que isso é uma questão formal. A gente não pode deixar que isso separe o servidor do tribunal pelo qual ele deu tantos anos de esforço, trabalho e dedicação. E percebemos que os servidores aposentados, eles não participavam mais de nada do tribunal. Então, desde o ano passado, começamos a convidá-los para participar de todas as ações que o tribunal realiza para os servidores ativos, convidando também os servidores aposentados. E realmente isso é uma coisa importante porque a gente quer valorizar quem se dedicou tanto, né? E aquele outro sentimento de pertencimento que eles acabam deixando de ter quando sai do tribunal, não tem mais vínculo formal com o tribunal pela questão de folha de pagamento e tudo mais, mas na verdade eles construíram o tribunal. Então é necessário que a gente demonstre essa valorização e passe esse sentimento de pertencimento a esses servidores, se eles ainda pertencem ao Tribunal de Justiça, que eles ajudaram a construir e ser como ele é hoje. Então, tanto os benefícios, ações e tudo mais, nós estamos olhando para os servidores que já saíram, vendo o que eles deixaram de receber, de participar, e aos poucos estamos conseguindo envolvê-los novamente. E da mesma maneira, mostrando para quem ainda está na ativa,
mostrando que o trabalho deles não vai ser simplesmente descartado, a gente simplesmente vai esquecê-los. Não, a gente vai também continuar lembrando de todos os servidores. Então, isso é uma mensagem também que a gente acaba passando, a gente quer passar, não apenas como mensagem, mas na prática. Então, nós já tomamos várias medidas, trazendo os servidores que se aposentaram de volta para as ações do tribunal e estamos iniciando outras ações para orientar os nossos colegas que estão próximos a se aposentar, do que eles vão poder fazer depois, sabendo que nós estaremos juntos. Nós continuaremos dando suporte, apoio em várias ações. E até porque tem, devido à mudança da legislação, né, muda com frequência, as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação de quando vai poder se aposentar, né? Sim. E aí o tribunal tem um canal, criou um canal recente, canal do aposentado, onde tem algumas informações, mas aquelas pessoas que estão achando que vão ter que trabalhar um pouco mais, estão na dúvida, elas podem procurar esse GP para esclarecer Sim. essas dúvidas? Sempre estivemos à disposição, mas aquilo que a gente conversa, quanto mais a gente puder aumentar o campo de atuação e de recepção e de comunicação, melhor. Porque tem pessoas que às vezes frequentam o tribunal, tem pessoas ainda da ativa que mandam mensagem, mas muitos não fazem isso, né? Porque pela sua peculiaridade, ou tem vergonha, ou estão na correria do dia a dia. Então, o canal do aposentado é mais um meio que a gente tem de se comunicar com os nossos colegas servidores e esse canal ele vai crescer. Hoje ele já tem informações, orientações de benefícios que eles podem continuar tendo, ações que o tribunal está desenvolvendo e que eles podem participar. É um canal para tirar dúvidas, para mandar mensagens. Então, na verdade, o canal do aposentado é mais um meio que nós vamos utilizar e vamos incrementar cada vez mais para que os servidores, toda vez que precisarem tirar alguma dúvida, se quiserem por conta própria já fazer sua consulta, eles podem acessar o canal do site do tribunal de livre acesso para poder tirar essas dúvidas, né? Então, é um canal que a gente vai implementar, vai aumentar, vai incrementar, colocar mais informações. Temos muitos planos com relação a esse canal, inclusive uma calculadora de aposentadoria. Estamos com um projeto para implementar isso no tribunal, para que os servidores possam fazer essas consultas, saber quando eu vou me aposentar. Um projeto um pouquinho mais ousado é tentar calcular o quanto ele vai receber. Óbvio que vai depender de vários fatores. Tem pessoas que trazem tempo de fora e tudo mais. Tem algumas questões que ainda terão que ser verificadas, mas o canal vai dar essa oportunidade de ter essa informação e como buscar a informação. E secretário, como você falou no início, a Secretaria de Gestão de Pessoas, ela atua em várias áreas justamente pensando no bem-estar do servidor, né? Tanto os que estão na ativa, quanto os que estão se preparando para aposentadoria, para os que também já se aposentaram. Então, são várias áreas de atuação, além da área administrativa, de controlar folha, pagamento, né? Então, é uma gama de atividades, assim, extensas, né? E então, fale pra gente quais os projetos da SGP você já adiantou em relação aos aposentados, a calculadora e outras ações também, mas quais os projetos da SGP para esse ano? Em relação a esse ano, o tribunal tem o hábito de conceder alguns benefícios, alguns direitos, que ora concede, ora não concede, a depender das circunstâncias, questão orçamentária, questão de momento e tudo mais. Para esse ano, uma das coisas que estamos pensando, independentemente de qual direito nós vamos conseguir conceder, seja uma compra de férias, seja um abono pecuniário, um bônus indenizatório, nossa intenção é organizar e planejar para que os servidores já tenham conhecimento do que vai ter. Em que sentido? Muitas vezes a gente percebe que a gente acha que vai sair algum tipo de benefício, mas meio que de última hora que as pessoas tomam conhecimento, ou que sai e tudo mais, que às vezes é pela circunstância, como eu disse. Às vezes não temos certeza se vai ter orçamento ou não vai ter para determinadas situações. Mas estamos nos organizando para que no primeiro semestre a gente já consiga editar algumas normativas já organizando o segundo semestre. Por exemplo, questão de compra de férias é uma situação que nós pretendemos fazer novamente, está no nosso planejamento realizar, mas já
para esse primeiro semestre, soltar a norma que orienta como vai ser o procedimento, para que as pessoas não fiquem naquela angústia, naquela ansiedade de saber como vai ser. Então, temos alguns projetos, coisas que já acontecem no tribunal, mas o grande diferencial que vamos querer implementar é esse planejamento antecipado, para que os colegas consigam realmente se organizar, saber o que vai acontecer, saber o que vai ter que fazer para obter determinados benefícios com antecedência. Porque isso é uma das coisas que nós percebemos que às vezes gera certa ansiedade nos servidores. Será que vai ter? Será que não vai ter? Então, nosso planejamento para esse ano é ter a informação com antecedência. Então, o que for possível, ainda no primeiro semestre, nós já iremos editar as normativas necessárias para que os servidores já tenham esse conhecimento. Que, independentemente do que for dado de direito, às vezes a gente percebe que mesmo que a gente receba o direito, um benefício, mas essa construção é tão desgastante, às vezes, para os servidores, que acaba ofuscando um pouco, né? Que fica naquela coisa, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. E tem. Só que a pessoa recebe o tem já, ufa, cansado, né? De tanta aquela ansiedade que é gerada. É claro que algumas coisas são necessário uma cautela maior, que envolva orçamento, claro. Que tudo, na verdade, acaba envolvendo orçamento. Secretário, como você estava explicando, há uma preocupação não só com essa questão de auxílios, né, benefícios, mas que o servidor se sinta sempre valorizado. E a SGP, em parceria com outras unidades do tribunal, como a Secretaria de Qualidade de Vida, que proporciona ações de atividades físicas para os servidores, tanto os que estão na ativa e também os aposentados, né, que vocês estão incluindo os aposentados também, proporcionando esse momento, né, de saúde e qualidade de vida, como também cursos e capacitações, né, em parceria com a EJU, que é a Escola do Judiciário, buscando não só capacitações na área jurídica, administrativa, de acessibilidade, buscando incentivar realmente a qualificação dos servidores. Afinal de contas, é um tribunal de excelência e está ali buscando sempre a capacitação e qualificação de todos, mas que todos possam trabalhar com saúde, né, com qualidade de vida. Afinal de contas, são pessoas que estão ali desenvolvendo seu dia a dia, seu trabalho, muitas vezes num ritmo, né, intenso de trabalho, mas quando se sente valorizado, quando se sente acolhido, né, como você falou, ouvir servidores, né, ter um espaço de escuta também. Então, realmente é uma atuação extensa que busca justamente isso, né? Que pessoas que trabalham, mas que sejam valorizadas, sejam capacitadas e sejam ouvidas, né? Então, é uma preocupação do tribunal. E, como você falou, né? Ter essa iniciativa para valorizar e buscando novas ações para essa valorização. Sim, exato. E uma coisa que tu falaste importante é que estamos falando sobre a SGP, mas temos inúmeras unidades excelentes no tribunal. O Tribunal de Excelência é o conjunto disso, né? Então, os colegas da SQV e da EJU colaboram muito em relação a essa situação de qualificação em si dos servidores e valorização ao mesmo tempo, de observar o aspecto de conhecimento dos servidores, mas como está a saúde dessa pessoa em si, né? Como eu falei no início, antes de ser um servidor, tem uma pessoa ali. Então, essa pessoa, ela precisa ser enxergada e ouvida, né? Para saber qual é a condição dela naquele momento, como é que está o espírito dela, o discernimento dela do que precisamos fazer. Então, realmente, esse trabalho em conjunto do tribunal é primordial, né? Não é excelência à toa, é excelência porque nós trabalhamos em conjunto e todo mundo em busca de uma meta junto, né? Então isso realmente é muito importante. Secretário, a gente sabe que são muitas ações desenvolvidas, mas que também existem alguns desafios, né? Todo trabalho tem um desafio. Então, quais são os principais desafios da SGP e como tem buscado enfrentá-los no dia a dia? Nós temos os nossos desafios internos, enquanto secretaria. A questão do nosso sistema, ele precisa evoluir bastante ainda
para que a gente tenha melhores condições de dar suporte aos nossos servidores. E temos os desafios externos, que eu digo, em relação ao tribunal como um todo, né? Temos pessoas muito qualificadas, temos servidores ótimos no tribunal, só que a demanda a cada ano aumenta mais. Demanda tanto em quantidade quanto em qualidade. Mais coisas diferentes são necessárias serem realizadas no tribunal. Então, há muitos anos nós não temos concurso, então não temos como suprir essa demanda de pessoal. Então, os nossos colegas começaram a ficar sobrecarregados. Então, um grande desafio que nós temos hoje em relação à nossa atuação com os nossos colegas servidores, por mais qualificados que eles sejam, é a quantidade de demanda, em detrimento à pequena quantidade de servidores. Então, nós temos um concurso público que, graças a Deus, conseguiu ser realizado. Ele foi finalizado, infelizmente, no ano passado, por diversas questões, principalmente orçamentárias, não foi possível a gente chamar os nossos colegas, né? Não foi homologado no ano passado por um motivo: nós não teríamos condições de nomear. Então, se não teríamos condições de nomear, não faria muito sentido homologar o concurso, porque senão nós iríamos perder prazo da validade dele no final, que é um concurso de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, que eu já penso em 4 anos, na verdade. Quero que em 4 anos nós consigamos nomear a maior quantidade de servidores possíveis, além da que estão no edital, porque nós precisamos de mais servidores. Se for necessário e será necessário, vamos buscar, junto a outras unidades, a questão do aumento da quantidade de cargos efetivos para o tribunal, porque nós precisamos de um contingente maior. Mas pelos nossos planejamentos, a partir desse ano, de 2026, nós vamos conseguir iniciar essas nomeações. Obrigada, secretário, por esse esclarecimento. E a gente queria também agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, trazendo essas informações importantes, né? As ações da SGP, que são muito importantes para o tribunal, e deixar esse espaço aberto também para próximas ações, próximos projetos. A gente está também divulgando para o nosso público. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço pelo convite e essa oportunidade de falar um pouquinho das ações da Secretaria de Gestão de Pessoas. Gostaria de agradecer o desembargador Leonardo Copelo e o nosso secretário-geral Hermenegildo Dávila, porque sem o apoio que o presidente Leonardo Copelo tem nos dado, e juntamente com o secretário de Gestão geral, Dr. Hermenegildo Dávila, nós não conseguiríamos estar fazendo essas atividades, essas ações. Estão nos dando todo o suporte para que a gente consiga ter essas ações de ouvir os servidores, buscar benefícios e os direitos dos servidores. Então, preciso deixar registrado esse agradecimento, que realmente ele é importantíssimo para que nós tenhamos essa liberdade de planejar e tentar criar com criatividade soluções. Gostaria de deixar uma mensagem para os nossos servidores que iniciamos e queremos que isso fique cada vez mais arraigado no tribunal, o sentimento de que os servidores, eles são ouvidos. Pensamos nos servidores e nós precisamos ouvir os servidores para entender realmente quais são as reais necessidades dos servidores. E eu falo isso em várias ações e diversas, e vai chegar um ponto que em todas as ações possíveis. Por exemplo, nós temos recentemente no tribunal, foi implementada a avaliação por gestão de competências, né? É uma coisa nova, que tudo novo gera um pouco de dúvidas, questionamentos. Esse ano, e vamos iniciar uma nova etapa dessa atividade, por exemplo, com esse sentimento de ouvir. No sentido de que todas as críticas que recebemos, as sugestões que recebemos ano passado, nós vamos colocar em prática. As melhorias que nos foram passadas pelos servidores, como a própria formulação das perguntas mais direcionadas à minha unidade, né? Então, isso é uma coisa que vamos já implementar, para demonstrar, só para dar como exemplo, que esse é o nosso sentimento de atuação. Escutar para entender a necessidade, entender onde estão as dores e conseguir contornar esses problemas. Então, agradeço novamente pela oportunidade.
E a SGP está de portas abertas para os servidores, sempre quiserem comparecer lá, passarem lá, dar um oi, reclamar, agradecer, estamos à disposição. Secretário, obrigada mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de conferir todos os episódios de Diálogos de Justiça no nosso canal do YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário de Roraima. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!